Quando se fala em antiguidade africana, certamente a primeira ideia que se vem é a do Egito faraônico. Imagens como as pirâmides de Gizé, a Esfinge e os templos monumentais estão gravadas numa consciência histórica popular. Por outro lado, também não é incomum perceber que a historiografia relaciona o Egito faraônico com outros contextos geográficos que não o africano, como por exemplo aquele da Mesopotâmia ou do Mediterrâneo Antigo. Eu sou o professor Otávio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Egito no contexto da antiguidade africana. Faz parte do senso comum pensar no Egito como uma das mais antigas culturas conhecidas. E não é para menos, já que a região do Vale do Nilo, que hoje compreende o Egito e o Sudão, é marcada por culturas arqueológicas que datam desde pelo menos o 10º milênio antes da Era Comum. Essas culturas arqueológicas, como a Badari e a Nakada, são vestígios de sociedades que se assentaram ao longo das margens do Nilo. E a gente pode marcar essas sociedades através das chamadas Cataratas do Nilo. A primeira catarata passa pela antiga cidade de Suenet, atual Assuã, e delimita uma espécie de fronteira entre o que era o Egito Antigo e a Núbia Antiga. O Nilo segue até a sexta catarata, passando por Napata e Meroé, que foram importantes centros núbios, marcando o que chamamos de Baixa e Alta Núbia. Então, pensando nesses complexos arqueológicos que se formam ao longo das cataratas do Nilo, a gente pode ver que essa antiguidade egípcia, entre aspas aqui, é também uma antiguidade núbia. É palco então de várias sociedades africanas que ao longo do tempo foram deixando impressionantes vestígios históricos. Heródoto disse que o Egito era a dádiva do Nilo, dando a entender que a terra dos faraós existia porque o Nilo permitia essa existência. Quando a gente lembra que o Nilo corre não apenas pelo atual Egito, mas também pelo Sudão do Sul e por Uganda, com afluentes e curvas passando pela Etiópia, pelo Congo, pelo Quênia, pela Tanzânia, por Ruanda e pelo Burundi, a gente pode imaginar que sociedades que se formaram ao longo das suas margens, não apenas a egípcia, também eram sua dádiva. E diante dessa multiplicidade de sociedades, mesmo que a gente costume focar no Egito e em alguma medida na Núbia, é possível entender por que o historiador senegalês Cheikh Anta Diop dizia que esse espaço era a origem da unidade cultural da história da África Negra. Uma forma superficial de entender esse espaço nilótico como um espaço de cultura negra para Diop e para o afrocentrismo pode ser visto a partir da palavra Kemet. Kemet, ou na pronúncia reconstruída do egípcio antigo, Kumat, era o nome dado pelos próprios egípcios à sua terra. A tradução de Kumat é Terra Negra, e enquanto uma parte da historiografia defende que esse nome se referia às terras férteis do Nilo, outra parte entende que esse termo se referia à cor de pele dos egípcios e dos núbios. Então, historicamente, o que foi esse Kumat? Aqui a gente pode começar a falar um pouco mais sobre a história do Egito faraônico. A historiografia divide, formalmente, a história do Egito Antigo em períodos. O pré-dinástico, que marca a história do Egito antes do ano 3000 antes da Era Comum, mais ou menos. O Egito dinástico, ou Egito faraônico, que é marcado pelo Reino Antigo, o Reino Médio, o Reino Novo e os períodos intermediários. E o Egito greco-romano, que é marcado pela chegada da dinastia dos Ptolomeus até o suicídio da última rainha ptolomaica, Cleópatra VII, e pelo domínio romano até a chegada dos árabes no século VII da nossa era. A partir daí, a historiografia aplica ao Egito termos como Egito Árabe, Egito Medieval, Egito Muçulmano, etc. Durante esse período conhecido como Egito pré-dinástico, a gente não tem um Egito, mas sim duas formações políticas diferentes. O Baixo Egito, que era conhecido como Meru, que significa norte, e era localizado mais ou menos ao longo do delta do Nilo, e o Alto Egito, ou Taxemal, que significa terra dos juncos,
ia da fronteira com o Baixo Egito até a fronteira com a Núbia, na primeira catarata do Nilo. Apesar de que certamente houve momentos de aproximação ou domínio parcial entre as duas terras, é por volta do ano 3000 antes da Era Comum que um líder chamado Narmer unificou os dois Egitos. Essa unificação pode ser chamada também de União das Duas Coroas, porque os faraós sucessores de Narmer usam uma coroa dupla. O Hedjet, a coroa branca do Alto Egito, e o Deshret, a coroa vermelha do Baixo Egito. Juntas, elas formam o Pshent, a coroa do Egito unificado. Aqui, formalmente, começa o Egito dinástico, ou como a gente conhece também, Egito faraônico. Esse certamente é o período mais famoso e chamativo do Egito. É nessa longa janela cronológica de mais de 2.500 anos, que vai do ano 3000 antes da Era Comum ao ano 332 antes da Era Comum, que a gente tem a construção dos famosos complexos funerários, como as pirâmides de Khufu, de Khafre e de Menkaure, ou Quéops, Khephren e Miquerinos, dos monumentais templos de Abu Simbel, de Hathor, de Luxor e de Karnak, as dinastias de faraós famosos como Ramsés II ou Osimandias, Hatshepsut e Akhenaton, e o desenvolvimento da icônica escrita hieroglífica. Durante esses 2 milênios de história faraônica, a sociedade egípcia passou por várias transformações políticas, religiosas e culturais. Mas a gente pode identificar alguns elementos que são bastante marcantes durante esse período. De maneira geral, há uma constante preocupação com a Mehet, um conceito egípcio que indica o balanço, a ordem cósmica do mundo e que é personificado na deusa de mesmo nome, Mehet, que carrega uma pena de avestruz na cabeça. A luta constante entre a ordem e o caos está na base das crenças religiosas egípcias, que davam ênfase à ideia de vida eterna e aos desafios que envolviam a caminhada espiritual até essa vida eterna. Textos funerários egípcios, como os chamados Livros dos Mortos, eram um conjunto de instruções para que o faraó ou os altos oficiais passassem por todos os desafios do Duat, o além-vida, como a pesagem do coração na balança de Anubis. A pesagem do coração era a etapa final da jornada pelo Duat. O coração do falecido era colocado em uma balança contra uma pena de Mehet, e se o coração fosse igual ou mais leve do que a pena, isso indicaria que a pessoa teve uma vida justa, balanceada e verdadeira. E por isso, ele poderia ir ao Aaru, o campo da vida eterna, regido por Osíris. Se o coração fosse mais pesado, isso indicaria que o morto não respeitou o balanço cósmico da vida e a deusa Amut devoraria o coração, e o morto não entraria no Aaru, na vida eterna. A ênfase nesse balanço cósmico era um preceito religioso, e a religiosidade era um ponto central da vida egípcia. Para além dos textos funerários, essa religiosidade pode ser vista na própria estruturação social, em que o faraó possuía uma função intermediária entre o macrocosmos e o microcosmos, isso é, entre os deuses e a vida mortal. E ele era também responsável pela manutenção da Mehet, isso é, da ordem contra o caos. Os sacerdotes também ocupavam uma posição privilegiada na sociedade, indicando como o papel religioso era importante. Um outro exemplo dessa importância está na própria escrita, que possuía uma dimensão sacralizada por ter sido, segundo a crença, inventada pelo próprio deus Jehuti, mais conhecido como Thoth, um deus que encarnava a sabedoria e era o esposo da deusa Mehet. É pela importância religiosa também que a gente tem um dos mais conhecidos períodos da história faraônica, quando Amenhotep III e seu filho Amenhotep IV, que mais tarde assume o nome de Akhenaton, iniciam o culto ao disco solar chamado Aton. Akhenaton levaria esse culto ao seu ápice, afirmando que Aton era o único deus, e acabaria fundando uma nova capital em homenagem a essa divindade, uma capital chamada Akhetaton. Essa nova ordem institucional religiosa aparentemente trouxe descontentamento à sociedade, e em especial aos sacerdotes dos outros deuses.
e o fim do culto de Aton veio já no reino de Tutancâmon, filho de Akhenaton. Um símbolo marcante desse período é o busto de Nefertiti, que provavelmente reinou pouco depois de Akhenaton, com o título real de Nefer-Neferuaton. Durante o período faraônico, o Egito passou por uma multiplicidade de dinastias, incluindo uma dinastia de origem estrangeira, provavelmente levantina, a 15ª, e uma dinastia núbia, a 25ª. Nesse período faraônico, o Egito também se expandiu, chegando a exercer influência no Oriente por volta de 1500 até 1100 antes da Era Comum, e a entrar em contato com reinos africanos do sul para além da Núbia, como o reino de Punt, que provavelmente ficava no chifre da África, e teve uma rainha que foi representada na tumba da faraó Hatshepsut. Também nesse período, o Egito desenvolveu arrojados estilos literários, como os já citados textos funerários, mas também outras variadas formas de literatura, que podem ser vistas em exemplos como a História de Sinué, composta por volta de 1875 antes da Era Comum, ou as Instruções de Ptah-hotep, um texto de teor filosófico, digamos assim, composto por volta de 2375 antes da Era Comum. Para a historiografia, o Egito faraônico começa a apresentar alterações políticas mais drásticas quando ele é dominado pelo hegemônico Império Persa dos Aquemênidas em 525 antes da Era Comum, e que na época era, de longe, a maior força política do mundo. Nesse momento, o faraó deixa de ser um egípcio e o trono passa para o próprio imperador persa. Entre 525 e 332, alguns faraós se insurgem contra os persas, mas o Egito continua na esfera de influência desse grande império persa. Em 305, um general de Alexandre o Grande, chamado Ptolomeu Soter, assume a coroa egípcia e sua dinastia reinaria até o ano 30 antes da Era Comum, data da morte da última rainha do Egito, Cleópatra VII Filopátor. A partir dessa data, o Egito ficaria sob a influência política de Roma e muitas das práticas e crenças sociais do período faraônico passariam a ser esquecidas em prol da religião romana, depois do cristianismo e, finalmente, do islamismo, que é a religião oficial do Egito hoje. Essa brevíssima passagem por alguns pontos centrais da história do Egito faraônico mostra pra gente como e por que a historiografia está sempre em embate pela tradição do passado egípcio. A ancestralidade dos monumentos, da religião, das formas de governo, da literatura e da escrita egípcia, que precedem os desenvolvimentos da cultura grega, por exemplo, em milênios, permitiu que autores afrocentrados, como Cheikh Anta Diop, africanizassem a história do Egito e mostrassem como a história antiga da África é marcada pelo recuo do tempo. Em certa medida, esse argumento serviria para contrapor as ideias recorrentes de que a África não possui história ou é um espaço continental sem nenhum desenvolvimento do passado. Por outro lado, correntes historiográficas mais eurocentradas foram rápidas em desafricanizar o Egito, colocando-o como um ator histórico quase independente ou mesmo orientalizado, mostrando que sua cultura e suas ligações estavam mais próximas do Oriente Próximo do que da África. Não é à toa que a egiptologia surge na Europa como um campo de conhecimento separado da história, dos estudos clássicos ou dos estudos africanos. Essa origem eurocêntrica da egiptologia permitiu que o Egito fosse visto como uma civilização separada do resto da África. E provavelmente isso também explica porque ele é sempre visto como uma entidade separada da Núbia, que foi certamente uma civilização negra africana. Entre o afrocentrismo quemético e a egiptologia europeia, a gente pode perceber então a luta pela antiguidade africana. A gente pode dizer, de certa maneira, que essa luta ocorre porque a primazia sobre uma das mais antigas civilizações do mundo é também a primazia sobre narrativas, que na modernidade se tornam racializadas e hierárquicas. Colocar o Egito no contexto da antiguidade africana ou retirar o Egito desse contexto diz menos sobre a própria história do Egito e mais sobre a construção de discursos sobre o passado. Assim, quem detém autoridade sobre essa antiga e poderosa civilização? A África
o Mediterrâneo ou o Oriente? Não há uma resposta para essa pergunta, porque ela é dependente de linhas e discursos historiográficos. Contudo, toda essa discussão nos revela como hoje é fundamental falar sobre a antiguidade africana. É fundamental porque qualquer concepção sobre essa antiguidade africana fala também sobre questões muito presentes. Os principais temas dessa discussão foram antiguidade africana e Egito faraônico. Na tela, vocês podem ver algumas sugestões de leitura que estão disponíveis no Padlet da nossa disciplina e cobrem tanto a discussão que a gente viu aqui, quanto alguns elementos mais específicos da história do Egito faraônico. Muito obrigado e bons estudos!